uma observaçãozinha a respeito da crase antes de horas. Porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Ali tem preposição, não tem, assim como lá nas locuções adverbiais. Mas a diquinha é muito simples, tá? Vamos supor que você tenha que escrever vou chegar às 10 horas. Lembra que horas é uma palavra feminina. Mas aí você vai trocar pela palavra masculina, que é meio-dia. Então, todas as vezes que você quiser saber se há crase em horas, você troca por meio-dia. Então, eu vou chegar até às 10 horas, vou chegar até o meio-dia. Significa, então, que existe só o artigo. E aqui, então, vai existir só o artigo. Não tem preposição, ok? Nas de baixo, vou chegar às 10 horas. Eu vou chegar ao meio-dia. Agora, eu percebo, então, que eu tenho a preposição mais o artigo aqui. Então, aqui também eu tenho a preposição mais o artigo. Então, eu vou precisar marcar com acento grave, ok? Troque a hora por meio-dia e veja se dá ao. Se der, então tem crase. A próxima dúvida é com relação ao uso da crase com cidades, países, porque às vezes a gente não sabe necessariamente se antes daquela cidade ou daquele país há realmente um artigo a. Né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro eu já sei que é o Rio de Janeiro, né? A Bahia eu sei que é a Bahia. E Recife? É o Recife ou é a Recife? Às vezes a gente fica nessa dúvida. Então, o que a gente vai fazer para ter certeza desse artigo, para saber se eu tenho que juntar com a preposição ou não? Observa essas duas frases aqui. Eu tenho vou a. Tá vendo? Então, esse a aqui está relacionado ao verbo ir. Mas eu preciso saber se antes da palavra Recife tem ou não um artigo. O que eu faço? Eu volto desse lugar. Porque na hora que eu vou falar voltei, eu falo eu voltei de Recife. Observe que eu não tenho um a aqui, não é da Recife. Então, neste caso, se deu de, significa que não tem artigo, não tem acento grave. Agora, olha lá de baixo. Eu vou à Bahia. Quando eu volto da Bahia. Observa que há o artigo antes da palavra. Então, se há artigo aqui, há artigo aqui também. Então, eu preciso marcar com acento grave. Ou seja, quando eu vou a. Quando eu volto de. E aí você tenta fazer essa relação. Volte do lugar. Se der de, significa que na ida não tem crase.